Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 2, o versículo de número 13 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Está escrito assim a palavra do Senhor: tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando ouviu que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia, foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu filho amado, Senhor, mais uma vez eu quero te render graças por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa honra que é me dado de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Espírito Santo, como sempre eu necessito, eu careço da tua direção, da tua inspiração, do teu auxílio. Me ajuda, Espírito Santo. Assume o teu lugar, me coloca no meu lugar. Que o nome do Senhor seja glorificado e que corações sejam alcançados, edificados, tocados, libertos e restaurados pelo poder da tua palavra. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando lemos o capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus, encontramos nesse capítulo
o registro de detalhes relacionados ao nascimento do Senhor Jesus, a visita dos 3 reis que vieram do Oriente para honrá-lo, a perseguição de Herodes para matá-lo e a forma como Deus livrou o seu filho de forma extraordinária e milagrosa. Segundo esses registros, após o nascimento do Senhor, ele foi visitado e presenteado por esses 3 reis que vieram do Oriente, os quais buscaram informação com Herodes na sua chegada sobre a localização do Messias, não percebendo que ao mesmo tempo eles estavam comunicando a Herodes sobre o nascimento de Jesus. E ao tomar conhecimento do nascimento do Cristo, do Messias, Herodes é inflamado, Herodes é tomado por uma ira maligna e decide ordenar uma matança coletiva a todas as crianças com menos de 2 anos de idade da cidade de Belém e regiões vizinhas. Mas o Senhor, por intermédio de um sonho, através de um anjo, se revela para José, avisando-lhe para fugir de Belém para o Egito, proporcionando-lhe livramento, proporcionando-lhe escape diante da ira, diante da fúria e diante do desejo de Herodes o matá-lo. Após um tempo, o Senhor avisa a José novamente que Herodes tinha morrido e lhe avisa para que retornasse para a sua terra, para a terra de Israel. Entenda que, embora Deus não livrou Jesus juntamente com a sua família desses momentos de aflição, desses momentos desconfortáveis, apesar de não ter livrado Jesus e sua família de viverem esses momentos tão difíceis, ainda na sua infância, o próprio Deus se encarregou de auxiliar o seu filho e essa família e de orientá-los para que pudessem desfrutar dos livramentos e do cuidado do Senhor. Quais lições nós podemos aprender com esses momentos vividos por Jesus e seus pais? Quais lições Deus transmite ao nosso coração através desses momentos desconfortáveis vividos por Jesus, ainda na sua infância, e por seus pais? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto, com essa palavra, está no versículo de número 13, que nos diz: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Observe que Deus se revela para José
através de um sonho. E José tem o discernimento para entender que é Deus falando com ele. E a sensibilidade para escutar a voz do Senhor. Entenda que Deus se revela para José. Deus se comunica com José. Deus fala com José através de um sonho. Mas José corresponde à tentativa de Deus em falar com ele. Com discernimento. Entendendo que aquele sonho não era um sonho qualquer. Entendendo que era Deus falando com ele. Mas também com sensibilidade para escutar, para entender e para compreender a mensagem do Senhor. Se desejamos desfrutar do auxílio e da direção de Deus em tempos difíceis, precisamos exercer discernimento e sensibilidade para identificarmos e escutarmos a voz do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo momentos complicados, onde é de muita importância podermos contar com o auxílio e com a direção de Deus sobre as nossas escolhas e decisões futuras. Todavia precisamos de discernimento, de sensibilidade para compreendermos a voz de Deus e entendermos essa voz quando Ele desejar falar conosco. Jesus, ainda na sua infância, juntamente com a sua família, vive esse momento difícil, esse momento complicado, esse momento delicado. Mas nessa família tinha alguém que teve discernimento para identificar quando Deus quis se revelar. Nessa família teve alguém que teve sensibilidade para compreender a voz de Deus quando Ele decidiu falar. E essa voz, essa palavra foi precisa para livrar o menino Jesus de uma precoce morte ordenada por Herodes. Quando falamos de discernimento, entendemos que é o entendimento que precisamos ter para identificarmos quando é Deus quem está falando conosco. Discernimento nos fala de entendimento que precisamos ter para identificarmos quando é Deus que está falando conosco. Já a sensibilidade nos fala de atenção que precisamos ter para escutarmos quando Deus fala e correspondermos à sua expectativa e tentativa de se comunicar conosco. Entenda, por um lado precisamos de discernimento para entendermos que é Deus quem está falando. Por um outro lado precisamos de sensibilidade para escutarmos, para compreendermos o conteúdo da mensagem, o entendimento da direção que Deus está revelando para cada um de nós, porque sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus revelada aos nossos corações, nós andamos sem direção, sobre a escuridão, perdidos, sem saber para que direção nós prosseguirmos. Mas quando entendermos a voz do Senhor, quando compreendemos a voz dEle e temos o entendimento de entender que é Ele que está falando conosco, nós teremos uma direção para caminharmos. Nós teremos uma direção para seguirmos. E é através dessa direção que
que o Senhor nos proporciona livramentos, que o Senhor nos proporciona provisões, que o Senhor nos proporciona segurança, que o Senhor nos proporciona auxílio. É possível ter discernimento e não ter sensibilidade. É possível ter sensibilidade e não ter discernimento. Deixa eu tentar ajudar você a entender. Quando lemos 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, a seguir, encontramos lá no versículo de número 1, e o jovem Samuel servia perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. Versículo 5. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Samuel ainda dando os seus primeiros passos com o Senhor. Um certo dia Deus decide revelar algo ao coração de Samuel que estaria para acontecer, que iria acontecer. E numa bela noite o Senhor fala com Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel responde: eis-me aqui. Samuel teve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, mas lhe faltou discernimento para entender que era Deus que estava falando com ele. E essa é a dificuldade de muitas pessoas. Às vezes há sensibilidade para ouvir, mas falta-lhes discernimento para entender que é Deus quem está falando. E a Bíblia diz que Samuel vai até Eli, e após a terceira vez Eli diz para Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você responda: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E o Senhor novamente fala com Samuel, mas agora já instruído e com o discernimento de que era Deus quem estava falando com ele. Quando Deus se revela, Samuel diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando Samuel corresponde à tentativa de Deus se comunicar com ele, Deus se revela para Samuel e transmite ao coração de Samuel acontecimentos futuros que ainda iriam acontecer sobre o seu povo. Entenda que às vezes Deus tem dificuldade de se comunicar conosco para nos proporcionar auxílio e direção, porque muitas das vezes falta discernimento para entendermos quem é Deus que está falando. Se nós lermos 1 Samuel também, o capítulo 1, o versículo de número 17, versículo de número 18, está escrito assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oh, aleluia. A voz de Deus, recebida num coração sensível e com discernimento, tem o poder de converter a tristeza em alegria, tem o poder de converter o desespero em paz, tem o poder de converter o caos em esperança. Entenda que Ana estava vivendo um momento violento
um momento difícil. Ana era estéril, não podia ter filhos. Já não bastasse isso, ela era atormentada frequentemente pela sua rival. Era uma moça que vivia sem paz, que vivia sem alegria, num vale de sombra, num vale de tristeza. Mas um belo dia, indo ao templo adorar o Senhor, buscar a face do Senhor, Ana se derrama perante o Senhor de forma tão sensível, de forma tão aquebrantada, que o próprio sacerdote pensou que ela se encontrava embriagada. E quando ele vai abordá-la, julgando-a que ela estava embriagada, Ana lhe responde: não, meu senhor, eu não bebi nenhum tipo de bebida. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, aflita. A Bíblia diz que o sacerdote ali se volta para ela e diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Quando Ana ouviu aquelas palavras, irmãos, oh, aleluia, ela entendeu que não era palavras do coração de Eli, palavras da mente do sacerdote. Era Deus usando o sacerdote na terra, o sacerdócio estabelecido por ele na terra, para liberar sobre ela uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, uma palavra de transformação que iria mudar o curso da história dessa mulher. Mas Ana corresponde à expectativa e à tentativa de Deus em se comunicar. Ana tem o discernimento para entender que não era homem falando, era Deus falando através do homem. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus ainda fala por intermédio dos seus vasos, por intermédio dos seus canais, por intermédio dos seus instrumentos. O que tem faltado nos últimos dias são corações sensíveis para compreender e receber as palavras liberadas do céu para a terra, por intermédio dos seus servos. Após ouvir aquela mensagem, irmãos, ela foi tão impactante no coração de Ana que a Bíblia diz que, mesmo ainda não percebendo os sinais, os sintomas da gravidez, Ana creu naquela palavra, Ana acreditou naquela palavra, e a sua tristeza foi convertida em alegria. A mulher que andava cabisbaixo, entristecida, angustiada, a Bíblia diz que ela se alegrou, a Bíblia diz que ela se alimentou. E é isso que Deus deseja fazer conosco nesses últimos dias: transferir, comunicar a sua palavra aos nossos corações, para que por intermédio da sua palavra nós venhamos viver milagres, nós venhamos viver restauração, nós venhamos viver restituição, nós venhamos levantar a nossa cabeça, se alegrar no Senhor e crer que Ele é todo poderoso para cuidar dos seus. Oh, aleluia. Mas é preciso discernimento para entender que é Deus quem está falando. É preciso sensibilidade para escutar, para compreender o conteúdo da mensagem. Porque é possível ouvir e não escutar. Explica, pregador. É possível você ouvir um som, mas não entender o conteúdo daquele som. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é diferente de ouvir. Quando você ouve, você
ouve apenas o som, mas não compreende o conteúdo, a mensagem transmitida. Mas quando você escuta é diferente. Quando se escuta há compreensão, quando se escuta há entendimento, quando se escuta há discernimento para entender quem está falando e o que está sendo falado. Então nós precisamos de discernimento para entender quem está falando, mas também precisamos de sensibilidade para escutarmos, para compreendermos, para entendermos o conteúdo da mensagem que é falada aos nossos corações. Oh, aleluia! E através da sua palavra, através da palavra do Deus Todo-Poderoso, por intermédio do seu instrumento, Ana creu, Ana acreditou, e a mulher que era estéril foi mãe de filhos. Esse é o tema da nossa mensagem. Como desfrutarmos do auxílio e da direção do Senhor em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Não sabemos o que pode acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, nas próximas semanas. Então precisamos entender como desfrutarmos do auxílio, da direção de Deus em tempos difíceis. É preciso, irmãos, é preciso discernimento, é preciso sensibilidade para escutar Deus falar conosco e para entendermos o conteúdo da mensagem que Ele deseja transmitir ao nosso coração. Pastor, Deus fala através de sonhos. Fala. Às vezes é por intermédio de um sonho que Deus deseja se comunicar conosco mais. Nós acordamos de manhã e ao invés de orarmos para entendermos se aquilo de fato foi um sonho espiritual ou não, nós somos insensíveis. Nós esquecemos. Quantas das vezes Deus utiliza os seus vasos, os seus instrumentos na terra, e nós muitas das vezes não acreditamos na possibilidade de Deus falar através do homem. Deus fala. E a voz de Deus, a mensagem de Deus transmitida aos nossos corações, será indispensável para superarmos momentos difíceis, momentos de grandes dificuldades. E a minha pergunta para você que nos ouve é a seguinte: será que você tem correspondido às expectativas de Deus falar com você? Será que você tem correspondido às tentativas de Deus falar com você? Entenda isso através de algumas perguntas que eu vou lhe fazer. E aí você pode identificar se você tem contribuído, se você tem correspondido nas expectativas e nas tentativas de Deus se comunicar com você. Será que você tem colaborado nesse processo? Que tipo de conteúdo você tem ouvido? Esse conteúdo contém algo de Deus? Esse conteúdo que você ouve te liga, te conecta a Deus de alguma forma? Que tipo de conteúdo você tem visualizado, assistido com os olhos? Esse conteúdo te lembra Deus? Te conecta a Deus de alguma forma, de alguma maneira? Ou te afasta de Deus? Porque existe conteúdos que entram pelos nossos ouvidos que nos afasta de Deus. Existem conteúdos contemplados pelos nossos olhos que nos afastam do Senhor.
Que tipo de ambiente você tem frequentado? Esses ambientes que você tem frequentado, que você tem ido, que você tem passado uma boa parte do seu tempo, eles te lembram de alguma forma a Deus, te ligam a Deus de alguma maneira, te aproximam de Deus de alguma maneira ou te afastam de Deus? Com que tipo de pessoas você tem se relacionado? Essas pessoas com as quais você se relaciona, elas têm algo de Deus para transmitir ao seu coração? Elas te aproximam de Deus de alguma forma? Elas te conectam a Deus de alguma maneira? Elas te lembram Deus de algum jeito? Ou também te afastam do Senhor? Se desejamos desfrutarmos do auxílio e da direção de Deus em tempos difíceis, precisamos cooperar, corresponder às tentativas que Deus vai fazer, vai realizar, para se comunicar conosco, para falar aos nossos corações. Ele faz a parte dele, mas é preciso nós também fazermos a nossa. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6, nos diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É uma direção de Deus para todos aqueles que desejam se comunicar com Ele, estar próximo a Ele, na sua rotina diária. Existe essa prática, existe esse momento para Deus, onde no propósito, no objetivo de se aproximar, de ouvi-lo, de falar com Ele, você se dirige a um lugar reservado, a um lugar à parte, para estar mais sensível à voz dEle, para falar com Ele. Existe. Jesus está nos dando aqui uma direção. Se você deseja se aproximar, se você deseja se comunicar com Deus, você precisa ter um momento, você precisa ter um lugar. Quando a Bíblia diz entra no teu quarto, a Bíblia está falando de um lugar que você precisa ter reservado para estar a sós com Deus. Você já tentou falar com alguém no meio de outras pessoas? Você se distrai, você acaba não prestando atenção. Então a ideia de Jesus aqui é que você tenha um momento a sós, onde a sua atenção, onde o seu coração venha estar sensível à presença, à voz, à direção dEle. Só que muitas das vezes a nossa vida é tão corrida que não tem quarto, não tem diálogo com o Pai. E muitas das vezes, por conta disso, deixamos de ouvir o Senhor, deixamos de receber dEle direções, instruções, palavras extremamente necessárias para superarmos e vencermos nossas lutas, nossas dificuldades, nossas aflições, nossos momentos difíceis, nossas crises. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar está no versículo de número 14, que nos diz: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Observe que José teve a sensibilidade, teve o discernimento,
para entender que era Deus que estava falando e para compreender a mensagem que Deus transmitiu. E por conta disso, desfrutou de livramento. Aqui no versículo 14, o texto nos diz: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Observe que, após serem avisados pelo Senhor, alertados pelo Senhor, para saírem da sua terra, para saírem da sua região, para saírem do seu lar, para ir para uma terra distante, eles não questionaram a Deus. Se desejamos desfrutar do auxílio e da direção de Deus em tempos difíceis, precisaremos de humildade para obedecermos à direção do Senhor. A humildade de José em obedecer a essa direção proporcionou escape, salvação, livramento para a sua família. E às vezes há discernimento para entender que é Deus quem está falando. Às vezes há sensibilidade para compreender a mensagem, mas nos falta humildade para nos rendermos, para nos submetermos à direção revelada por Deus. E por que é tão difícil, irmãos? Se submeter à direção revelada por Deus, por quê? Imagine José na sua casa, na sua terra, entre os seus, e Deus se revela e diz: vai embora, larga tudo. Aparentemente é uma decisão fácil, mas não é. Às vezes a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida não vai fazer muito sentido. Às vezes a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida vai vir acompanhadas de perdas. José está perdendo o lar aqui. José está perdendo a sua estabilidade. José está perdendo a garantia de sustento. Humanamente falando. Só que ele teve a humildade para compreender que quem falava com ele não era o homem, quem falava com ele não era um qualquer, quem falava com ele era o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, e quando ordena, se responsabiliza pelas consequências. Muitas das vezes temos dificuldades de nos rendermos à direção de Deus por não crermos que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai garantir a nossa sobrevivência, que Ele vai cuidar de nós. É preciso humildade, irmãos, para entender quem você é e para compreender e enxergar quem Deus é. Quase sempre a direção de Deus não terá a aprovação da nossa vontade. Todavia nos conduzirá às realizações dos seus propósitos e ao cumprimento das suas promessas. Isso é muito sério. Eu vou repetir para você entender. Quase sempre a direção de Deus não terá a aprovação das nossas vontades. Todavia, essa direção irá contribuir, irá cooperar para o cumprimento do seu propósito e para a realização das suas promessas. Oh, aleluia! Eu queria ter tempo para trabalhar isso aqui. Escute isso nessa noite.
Se a direção revelada por Deus te causa alguma perda, algum prejuízo, anota a data, anota o dia, anota a quantidade e se prepara para a restituição dobrada ou 100 vezes mais. Se render à direção de Deus, irmãos, pode até aparentar perdas e prejuízos, mas o Deus que te dirige é o Deus que te recompensa, é o Deus que restitui as perdas. Versículo de número 15 e versículo de número 23 nos diz assim: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Se desejamos desfrutar do auxílio e da direção de Deus em tempos difíceis, será indispensável, escute isso com muita atenção, será indispensável a compreensão de que há propósitos de Deus relacionados à situação que vivenciamos ao longo da nossa existência. Se desejamos desfrutarmos do auxílio e da direção do Senhor, é indispensável entendermos que há propósitos de Deus, há propósitos do Senhor relacionado a cada circunstância, a cada acontecimento que acontecem na sua vida ao decorrer da sua existência, até mesmo aquelas experiências que você não deseja viver, até mesmo aqueles momentos desconfortáveis que ninguém deseja passar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Talvez nos perguntemos, enquanto eu lia esse texto, essas indagações chegaram ao meu coração: por que Deus, Pai, não livrou Cristo, Jesus, o Filho, da perseguição de Herodes? Você já se perguntou isso? Por que Jesus precisou passar por essa perseguição? Ter que sair fugido da sua terra? Por quê? Porque Deus não livrou essa família do desconforto de ter que sair da sua terra, de ter que sair da sua casa, de ter que sair de entre os seus para ir por uma terra estranha? Porque Deus não os livrou. Porque Deus não livrou o seu filho desse rei tão cruel. Por quê? Porque seria muito fácil para Deus remover Herodes da terra. O problema estava resolvido. Seria muito fácil para Deus parar Herodes. Ele é soberano. Ele governa o mar, ele governa o vento, ele governa os demônios, ele governa a terra.
Seria muito fácil para Deus parar Herodes, impedir Herodes de avançar nessa perseguição. Seria muito fácil. Seria muito fácil para Deus livrar essa família desse desconforto, desses momentos de aflição. Todavia, o Senhor permitiu. E porque o Senhor permitiu? Para que se cumprisse palavras que já tinham sido estabelecidas sobre a missão do Filho de Deus aqui na terra. Deus criou circunstâncias para que se cumprisse na vida de Jesus as palavras que Deus já havia declarado por intermédio dos seus profetas há vários anos atrás. Observe o que diz o versículo: e esteve lá até a morte de Herodes. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito eu chamei meu filho. Havia uma escritura estabelecida que do Egito ele chamaria o seu filho. Então Deus criou circunstâncias na terra para que a sua palavra se cumprisse, porque assim está escrito: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quando eu libero uma palavra, eu permaneço ao lado dela até que ela se cumpra. Acredito que quase sempre essas talvez sejam algumas das nossas indagações. Por quê? Quem não já se perguntou isso? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu abrir meu coração um pouquinho. Eu já tive vontade. Minha infância foi tão sofrida. Eu sofri tanto na minha infância e adolescência, com tantos problemas que sobrevieram, que por inúmeras vezes eu tive vontade de ter nascido numa outra família. Eu olhava para alguns colegas e percebia que eles não sofriam como eu sofria. Então me dava uma vontade: por que, Deus? O Senhor não permitiu que eu nascesse em uma outra cidade, em uma outra realidade, em uma outra família? Por quê? E hoje eu agradeço a Ele. Hoje eu entendo. Lá eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus estava me preparando para uma missão. Eu precisava passar por tudo aquilo, eu precisava viver tudo aquilo, porque talvez eu fosse criado, se eu nascesse num outro ambiente, eu não chegaria aonde eu cheguei. Quantas vezes em crises, no ministério, na obra, eu olhava para algumas igrejas tranquilas e dizia: por quê? Eu não fui congregar na igreja tal, lá parece tão tranquilo. Não entendendo que Deus estava me moldando. Deus estava trabalhando o barro para transformá-lo num vaso, para ser usado por Ele. O processo da olaria, irmão, ele é desconfortável. O oleiro faz curvas onde você não deseja que seja feito. Não é o seu jeito que prevalece, é o jeito dele. Não é a sua forma que prevalece, é a forma dele. Sem falar da fornalha na qual o vaso é submetido para atingir a estrutura adequada para a utilidade desejada. Mas é nesses momentos que entram os porquês. Por quê, Senhor? A minha vida é assim. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Por que esse sofrimento? Por que essa crise, Senhor? Por que Deus não me poupou de tudo isso? São indagações que nós fazemos em momentos de crise, em momentos de sofrimento, em momentos que somos confrontados com as nossas aflições. Por que Deus não me tira desta situação? A palavra que o Senhor tem para o teu coração nesta noite é esta: há propósitos de Deus relacionados a cada situação que você experimenta no decorrer da sua existência. A sua vida não é obra do acaso, não é obra apenas de um destino vazio, sem um condutor, sem um diretor. Acima de você é um Deus todo-poderoso que está escrevendo a tua história, e embora você não entenda no momento, você não compreenda no momento, esta situação que você está vivendo hoje, lá na frente será o acesso a lugares, a propósitos, a promessas que Deus ainda vai cumprir na sua vida. Descansa, fique em paz, entenda que há propósitos de Deus relacionados a esse momento que você está vivendo, a essa crise que você está enfrentando, a essa dor que você está experimentando. Conta-se, para encerrarmos, que um certo homem, no seu barco, é surpreendido por um forte vento, o barco afunda, e ele com muita dificuldade consegue chegar a uma ilha deserta, agarrado nos restos da embarcação. Com os restos da embarcação ele consegue fazer uma pequena casa, e consegue sobreviver ali durante um tempo, caçando animais. Um belo dia ele coloca algo para cozinhar e vai procurar algo para comer. Quando ele retorna à sua pequena casa, estava em chamas. Ele coloca as mãos na cabeça e se desespera e diz: não, Senhor, aí é demais. O barco afunda. Eu consigo sobreviver. Fico aqui durante todo esse tempo na expectativa de que alguém apareça. Agora, o único lugar que eu tinha para descansar, para me livrar da chuva, para me livrar do sol, o único lugar que eu tinha é destruído, é demais. Não suporto mais isso. Quando ele está nesse momento de perturbação, ele ouve um som. Era a buzina de um navio. E o navio atraca, e alguns dos homens daquele navio se aproximam da praia. Ele começa a pular, começa a saltar, acenar. E quando aqueles homens chegaram, o resgataram, o acolheram. E já na embarcação ele pergunta para aqueles homens: como vocês me encontraram? E o capitão do navio diz para ele: nós vimos uma fumaça, e através dessa fumaça nós chegamos até você. Aquilo que você pensa que é prejuízo, é Deus construindo uma nova história para você. Descanse, fique em paz. Entenda que o propósito de Deus em permitir que o seu filho passasse por todas essas aflições e desconfortos foi o cumprimento da sua palavra. Embora o Senhor permita circunstâncias e momentos desconfortáveis em nossa vida, Ele também oferece instrução e auxílio para superarmos nossas aflições.
vencermos nossas dificuldades e chegarmos ao cumprimento dos seus propósitos e das suas promessas. Deus é contigo. Deus te abençoe. Que o Todo-Poderoso continue dirigindo a tua vida, cuidando de você, e que você possa estar sensível para ouvir Deus falar com você. Que você possa ter a humildade de se render à direção dele quando essa direção for revelada na sua vida. Que você possa entender que há propósitos de Deus. Não é por acaso esse momento que você está vivendo. Não é por acaso essa experiência que você está experimentando, não. Há propósitos de Deus relacionados a cada experiência, a cada momento, a cada circunstância pela qual você atravessa no decorrer da sua existência. Eu queria orar nesse momento, apresentar a tua vida ao Senhor. E a melhor atitude que você pode tomar nos momentos difíceis é buscar a Deus. Algumas pessoas decidem tirar a sua própria vida. Algumas pessoas decidem se embriagar, se drogar. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, esteja pensando nessas coisas. Não pense nisso não. O Senhor fala ao teu coração neste momento. Busque o Senhor. Ouça a Deus. Se aproximem de conteúdos, de lugares, de pessoas que possam te aproximar de Deus. Se aproxime de pessoas que tenham algo de Deus para falarem ao teu coração. Busque a Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Faz uma aliança com Ele, porque Ele deseja ser o auxílio que você precisa. Ele deseja ser a direção que você necessita. Talvez você esteja no fundo do poço e já nem acredite mais em uma esperança para a tua vida, em uma saída para esse problema, para essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você que Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, converteu a minha tristeza em alegria. E Ele pode fazer o mesmo na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho amado. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui compartilhando a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela forma como o Senhor falou nessa noite. Neste momento eu quero interceder, Pai, por essas pessoas que já ouviram e por essas que ainda irão ouvir essa palavra, Pai. Senhor, vai de encontro a cada uma delas. Ajuda elas a entenderem, Pai, a importância do teu auxílio, da tua ajuda e da tua direção nos momentos difíceis da nossa vida, Pai. O quanto essa direção pode nos ajudar, o quanto esse auxílio pode nos socorrer, Pai. Ajuda. Vai de encontro a essa pessoa, Pai, que está vivendo um momento de grande aflição, de grande tristeza. Toca-lhes com a tua graça, toca-lhes com o teu poder, Senhor. Espírito Santo, consola, conforta, gera esperança nesse coração, Pai. Toca nessa vida que está enferma, que está doente, Pai. Talvez desenganada pelo médico, talvez desenganado pela família, pela sociedade. Toca com o teu poder, Pai. Se revela para essa pessoa, para esse homem, para esta mulher, Senhor, para esta criança. Se revela para eles, que eles possam desejar te buscar, te conhecer, e
e que o Senhor possa se revelar para eles. Toma a tua igreja, toma o teu povo nas tuas mãos, Pai. Fortalece o fraco, levanta o caído, desperta esse que adormeceu, Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, a termos esse discernimento, essa sensibilidade, para identificarmos quando é o Senhor que está falando, para compreendermos a tua mensagem, o conteúdo da tua mensagem. Ajuda a termos a humildade, Pai, para nos rendermos à tua direção, ainda que essa direção seja contrária, Senhor, às nossas vontades, aos nossos projetos, aos nossos sonhos. Ajuda-nos a entendermos, Pai, a compreendermos que nada que acontece conosco é por acaso, que há propósitos do Senhor relacionados a cada um dos acontecimentos, Pai, que sobrevêm sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a continuarmos acreditando, Pai, na tua promessa de que em breve o Senhor voltará para buscar o teu povo e nos levará para um lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá morte, lá não haverá pranto, lá não haverá sofrimento, Pai, porque estaremos ao teu lado por toda a eternidade. É o que desejo, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.